Olá, meus amigos, aqui é o Captain Bob gravando diretamente de Salvador, na Bahia, para atualizá-los com relação aos nossos próximos episódios. No domingo agora, Dia dos Pais, teremos o Asa News a partir das 8 horas da noite, com o Peter Biondi, o Dani Glickmanas e o Fernando Pamplona. Na terça-feira que vem, a partir das 9 horas da noite, nós teremos a nossa live de segurança de voo, o FlySafe. E na sexta-feira 13, a partir das 8 horas da noite, mais um Asa News. E eu deixo aqui a gravação de um bate-papo que eu tive com o Soares e a Michele no Instagram da Espaço Aéreo. Eu acho que vocês vão curtir bastante. A gente falou sobre carreira, sobre sonhos, sobre o mercado da aviação. Então eu espero que vocês apreciem bastante. Então a gente se vê na live do dia 8, às 8 horas da noite, no domingo, Dia dos Pais. Até lá! Senhoras e senhores, bom dia! Como estão? Tudo bem? Estamos aqui sexta-feira para mais uma live no canal da Espaço Aéreo. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito bacana. O bate-papo está imperdível. Vamos entrevistar o comandante Robert, ou também conhecido como Captain Bob. Ele é comandante de linha aérea já há muitos anos. Ele também é jornalista, tem um canal de aviação no YouTube, um canal fantástico, incrível. A gente já vai contar do canal dele para vocês. A live tá imperdível. Vamos bater um papo com esse grande mestre. Ele vai contar as experiências dele como piloto, as experiências dele como jornalista, as experiências que ele ouviu já de tanta gente que ele já entrevistou. Então hoje tá muito bacana. Um horário um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui, né? Normalmente a gente faz à noite. Hoje teve que ser um pouquinho mais cedo, porque o comandante Robert vai voar daqui a pouco, né? Piloto, a gente sabe que tem uma vida um pouco corrida. Eles estão entrando aqui, já Soares também tá entrando aqui para bater esse papo com a gente. E é um prazer ter vocês a bordo. Já clica aqui nessa setinha aqui, já encaminha essa live para quem você conhece que é da aviação, que a história do Robert é inspiradora demais, vale a pena. E vale a pena bater esse papo com ele. Vamos lá, deixa eu só aceitar os convites aqui. Muito bem, olha nossa estrela do dia aí. Tudo bem, comandante Robert? Como você tá? Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Perfeitamente. Aí. Professor Soares. Grande Soares. E aí, Robert? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu falei, vocês vão me deixar sem jeito. Vocês estão falando, esse é o cara. Eu falei assim, calma, gente. Humildade acima de tudo, hein? Uma das qualidades do Robert é a modéstia. Muito bom. Comandante Robert, muito obrigado por aceitar esse convite, por vir bater esse papo com a gente, dividir suas histórias aqui. Eu hoje estou aqui mais como uma ilustração. Eu vou ajudar vocês mais aqui na parte do chat. O pessoal que estiver aí, eu vou ficar no chat aqui dando apoio e fazendo as perguntas. Já aproveito para falar, quem está aí no chat, gente, o intuito é a gente bater um papo mesmo. Então fiquem à vontade, mandar suas perguntas, suas dúvidas. Eu vou fazer esse papel de intermediar aqui e deixar esses dois bem de baterem um papo. Soares, está contigo aí. Alô. Bom, pessoal, é uma grande satisfação, um grande prazer para mim entrevistar o comandante Robert. É um grande amigo, já o conheço há algum tempo e ele tem uma história fantástica. Eu não quero nem perder muito tempo falando, porque ele tem uma história fantástica. Eu tenho certeza que, muito possivelmente, você que está pensando em entrar na aviação ou ainda está naquela assim de não sei se vai ser uma boa, se é exatamente isso, com certeza ele vai te inspirar a carreira dele, a sua gana e vontade. Eu conheço, olha, eu vou falar uma coisa, talvez uma das maiores qualidades do Robert é a paixão pela aviação. Fala aí, Robert. Fala, Soares. Obrigado aí, pessoal.
É um grande prazer estar aqui para bater esse papo com vocês. Como eu falei, sem comandante Robert, é o Robert, tá? Robert, antes de mais nada, é isso que eu falei no início, humildade, e eu acho que, acima de tudo, né, a gente tem que ter... não pode deixar... algo que a gente já passa para todos, né, para os jovens que estão iniciando, nunca deixar soberba, né? Eu sou ídolo, ou sou mais que o outro, né? A gente sempre tem que ter uma parceria, uma amizade acima de tudo, e o CRM, né, que a gente tanto aplica na aviação, né, depende muito disso. Então, essa parceria que a gente tem com todos, né? Até com o passageiro, né? Fala, pô, o passageiro da fileira tal notou algo de estranho, ele é importante também, né, para trazer informações para a gente. Então, nunca você pode entrar numa aeronave e falar assim, não, eu sei mais que ele está falando besteira, ou eu sei mais que esse copiloto, ou o copiloto mesmo, como eu já tive casos de copilotos, infelizmente, copilotos que se acham mais sabedores do que as pessoas mais experientes, né, e acham que não precisam aprender nada. Isso é o grande erro, né? Então, por isso que eu falo sempre, né, nas lives, falando, gente, humildade acima de tudo. E por isso que eu não gosto de você falar, é o comandante, falou, não, é o Robert. Antes de mais nada, é a amizade, né, Soares? É isso aí. Legal. Deixa eu tirar uma dúvida, aproveitando que ele está falando isso. Robert ou Bob? Qual você prefere que te chame? Eu demorei para descobrir que o Robert e o Bob eram a mesma pessoa. Porque o senhor uma hora Robert, outra hora Bob. Aí, esses dias que eu descobri que eram o mesmo. Qual que você prefere? Pois é. Não, você sabe que eu tô curtindo o negócio do Bob, o Captain Bob, né? Outro dia eu estava desembarcando um voo que eu fiz, Curitiba-Guarulhos, aí um extra, né? Um tripulante extra da Gol, veio e falei, escuta, você não é o Captain Bob? Eu falei, sou eu. Assim, pô, que legal, o canal tá legal, tal. E aí acabou incorporando. Isso aí, quem criou, na realidade, foi o Rafael Santos, o comandante Rafael Santos, do Teaching for Free, né? Que é outro canal que tem de aviação. E então eu comecei a chamar ele de tio pra cá, tio pra lá, tiozão, e ficou tiozão pra ele. E ele me chamou de Bob, porque lá nos Estados Unidos, afinal de contas, eu tenho cidadania americana também, né? Lá nos Estados Unidos, o Robert é Bob, né? E, inclusive, eu recordo de um grande amigo do meu pai, que eu fiquei hospedado 2 vezes na casa dele em Richmond, que era o Robert Carlson, só que a gente chamava ele de Bob Carlson, né? E, inclusive, ele foi piloto do Corsair na Segunda Guerra, né? Então, você vê que a aviação sempre esteve ligado. Eu tinha meus 10 para 11 anos, quando eu fui a primeira vez na casa desse amigo do meu pai, o Bob Carlson, e já era piloto ele. E meu pai era um piloto frustrado, ele queria ter ido para Segunda Guerra ser piloto lá nos Estados Unidos, só que a papelada dele atrasou, ele acabou indo para o exército, foi para a Europa, mas na parte de terra, né? Não na parte do voo, né? Mas ele depois ele voltou para os Estados Unidos, depois da guerra, se formou auditor, né? Foi trabalhar com auditoria. Adivinha onde ele foi trabalhar? Na Lockheed. É por isso que eu falo. É por isso que eu falo. Tá no sangue, né? A gente não parece, mas passa. Meu filho mais novo, o Peter, já tá fissurado em Flight Simulator. Tá voando todo dia, né? Então, aliás, Peter, é para você estudar para as outras provas. Não adianta ir bem no Flight Simulator agora e mal nas provas. Então, estuda, hein? Estuda, porque não adianta nada agora sair voando e ir mal lá na escola. Então, isso vale para os jovens que estão assistindo a gente, hein? Não deixe ele estudar, a gente já vai falar sobre isso. Então, o Soares, pode deixar... Pessoal, quem quiser me chama de Captain Bob, porque... Não é por causa do Captain, né? Mas é que ficou, acabou pegando. Sabe aquela coisa que pega, ficou uma coisa dupla, né? É o Captain Bob. E Captain, só para explicar, nos Estados Unidos não se diz comandante, se diz Captain. Normalmente se atribui aí, comandante é substituído por Captain, né? Então, Captain Bob. Começou de uma brincadeira, como ele falou. Foi. O tiozão... Ele sacaneou lá o tiozão e aí ficou com o Captain Bob. Mas olha, pegou bem, ficou legal, né? Ficou legal. Até os colegas de empresa, fala lá ontem no saguão lá
do terminal de Brasília. Captain Bob! Exatamente. Assim, viu, gente? Assim como tem alguém que, quando aparece, por exemplo, no aeroporto, o pessoal começa a fazer assim, ó, na cabeça. É verdade. E teve uma live que eu não sei o que eu estava com um atraso, alguma coisa, eu não sei que raio que aconteceu, que eu chamava o Robert de Roger. Aí eu falava, Roger. Não, Robert. Roger. Robert se chamava Roger. Enfim, sabe o problema de me fez, de viu, gente? Para quem não é da época, mas me fez lembrar, vocês podem olhar na internet, tá? Me fez lembrar de um vídeo, daquele filme, Aperte os Cintos que o piloto sumiu, que um dos tripulantes se chamava Roger e o outro era Wilco. E aí, Roger, ei, Wilco. E aí mostra o avião decolando, o 707. E aí, Roger, ei, não, o Wilco. É muito engraçado. Mas eu queria falar um pouco, o Robert, para quem não conhece, o Robert é um cara famoso na aviação, né? Ele tem o canal Asa, talvez bateu aí 30 mil, certo, Robert? 30 mil inscritos, mas olha, tá começando, são 3 anos, mas nós temos canais excelentes também, que eu faço assim questão de falar, por exemplo, a Aero, né, por trás da aviação do Fernando, tá excelente, já, nossa, até eu acho que, não sei se já chegou no 1 milhão, mas está chegando. Aviões Aviões e Companhia, tem o do Lito, né, que é o Aviões e Música, mas o Aviões e Companhia, que é do Carlos MD. Um abraço, Carlos. O Carlos é colega do Lito, lá na United, na manutenção. Que legal. E ele também tem um canal fantástico, ele apresenta a parte dos aviões, técnica, então é muito, muito legal. Então, o canal Asa está crescendo, a gente porque também cresce devagar, porque a gente faz muita live. Live tem 1 hora, 2 horas de duração. Então tem muita gente que entra na internet e não quer ver live, quer ver figurinha, entre aspas, quer ver vídeo, coisas rápidas. Então a gente difere um pouco dos outros canais, né, por causa disso. Mas é um bate-papo para quem é da aviação ou está começando a aviação, né, Soares? Você que participa direto lá no canal. É um canal para ensinar, não só o beabá, e também para a gente relembrar coisas para os mais experientes, não é verdade? É muito legal. Tem uns assuntos técnicos, tem notícias, é muito legal, é um canal fantástico também. E o Robert, ele também, o Captain Bob, ele tem um grupo chamado Na Escuta, principalmente de pilotos, muito, muito bacana, um grupo enorme, assim. Bom, vocês já viram, então, que o Robert é um cara muito ligado na aviação, ele respira isso, ele vive isso e gosta muito. Bom, deixa eu só dar um currículo breve aqui do Robert. O Robert, ele se formou, ele é jornalista, para vocês terem uma ideia, né? A primeira formação foi jornalismo, 91, na FIAM. Depois fez São Paulo, PP, PC e tal, fez multi lá no Rio Grande do Sul, foi para, fez prova para Rio Sul, VASP e tal, e finalmente está aí, se encontra hoje comandante de A320 na TAM. Na TAM, na verdade, agora Latam. Eu dei aula para o Robert lá na antiga TAM, né? Lá no centro de treinamento da TAM na época e tal. Enfim, mas o Robert foi aqueles moleques. Me permita, Robert, me corrija se eu estiver errado. Robert foi aquelas crianças que já era voltado para a aviação, gostava de cheiro de querosene, ia no aeroporto, fazia partes de modelismo, gostava de participar de grupos ligados à aviação. Enfim, um cara que nasceu apaixonado, lógico, ele já falou um pouquinho aí, teve inspiração do seu pai. Mas me explica uma coisa, Robert. Primeiro, jornalismo. O que te levou ao jornalismo? Quem cala mais alto no seu ser? É o jornalista olha, ou é o piloto? Gostei essa pergunta, Baix Soares. Olha, na realidade,
acabei indo para o jornalismo, até por causa da Associação dos Entusiastas da Aviação. E, bom, vou tentar resumir. Vou tentar resumir como eu cheguei ao jornalismo e como eu prossegui depois na carreira de piloto. Você vai pensar assim, pô, começou tarde, né? Um pouco mais tarde. O Captain Bob, ele usa óculos, né? Não estou usando agora, mas como eu tenho hipermetropia, ainda até minha esposa deve estar assistindo, eu falo assim, pô, quando você começou a namorar, você dirigia sem óculos? Pois é, né? Tem que impressionar, né? Porque... Aliás, é até bom, Robert, falar sobre isso, porque o cara tem um probleminha na vista, falou, não posso ser piloto, eu queria tanto ser, mas eu não posso. Não é tanto assim, né? Não é bem assim. Então, Soares, mas porque as pessoas vão pensar, pô, por que tinha que dirigir sem óculos para impressionar a esposa, né? Porque a gente vem numa época, Soares, que ainda hoje existe isso, né? O pessoal, o coleguinha de classe que te enche o saco, quatro olhos, não sei o quê, né? O tal do bullying, né? Disfarçado, né? Mas a gente, nossa, aquela época, década de 70, 80, quem usasse óculos, coitado, putz, sofria, né? Então, e aí eu falei, bom, esse óculos sempre me deu trabalho, né, na escola, então para impressionar não posso usar esse óculos. Cheguei a usar lente de contato na faculdade, mas na época que eu fiz faculdade, hoje em dia a lente de contato é uma maravilha, né? Mas naquela época era acrílico. Putz, era um sofrimento botar aquele troço de manhã para ir para aula, viu, gente? Era terrível. Então, no fim, eu coloquei, bom, quando eu terminar a faculdade, não vou usar mais essa porcaria, vou voltar pro óculos, né? E hoje em dia, até o óculos, eles sabem trabalhar bem as lentes, fazem a lente mais discreta. Aquela época, putz, década de 70 era terrível. Vocês lembram do Silva, o personagem do sincronismo? Mais ou menos isso. Bem isso. Então, bom, naquela época também que eu comecei a curtir aviação, vale ressaltar que eu comecei a curtir aviação por duas coisas. Uma, a influência do meu irmão mais velho, tem 4 anos a mais que eu, ele sempre também curtiu aviação e me levou para o caminho da aviação. Ele hoje trabalha em área administrativa de empresa aérea e eu trabalho voando. Aliás, ele sempre curtiu trabalhar nessa área, porque quando a aula do ginásio estava chata, sabe o que ele fazia? Ele discretamente pegava um papel em branco e começava a bolar rotas de voos, horários, e hoje ele trabalha com schedule, né, com a área de planejamento. Então, ele começou nessa área, eu queria ser piloto, só que aquele óculos, ai meu Deus, e naquela época a aeronáutica era chata pra caramba, e falou assim, não, você não pode ser piloto de linha aérea, acabou, né? Assim, acabou seu sonho aqui, tá? Então você não vai ser piloto, não adianta nem vir fazer exame. Eu liguei, inclusive, numa escola de aviação, eu lamentando assim, porque eu sempre curti essa paixão, e aí falei, não pode. Mas eu falei duas coisas que me levaram à aviação. Uma foi meu irmão, e outra que o meu pai, como americano, mas ele trabalhava numa firma americana aqui de auditoria no Brasil, ele veio para passar 2 anos, acabou casando aqui com a minha mãe e ficou até o resto da vida dele. Mas a firma, a empresa que ele trabalhava, dava de presente, você imagina, década de 70 e 80, como é cara a passagem, já era cara a passagem aérea. Mas eles falaram, é prêmio para você que trabalha aqui, você escolhe os voos que você quer ir para os Estados Unidos e a gente paga para a família inteira. Era o prêmio dele. Então, não era bônus ou não era PLR, não, eles falam assim, ó, faça seu roteiro e a gente dá as passagens para você. Então, a gente voou muito, voou de Panam, voou de American, Eastern Airlines, Varig, DC-8, 747 SP... Não, e lógico, né? A gente acaba ainda mais curtindo a aviação, né? Então foi isso. O bichinho te picou nessa, né? Oi? O bichinho te picou nessa, né? Pois é, não teve jeito. E então aí eu acabei realmente cada vez mais apaixonado por aviação. Eu fui sócio do Círculo Militar de São Paulo, e lá tinha a banca de jornal, acho que tem até hoje. E aí eu ficava esperando ansioso pela revista Flap sair, né? A revista Flap do Carlos Spagatti, falava, tem que sair a Flap, aí saía a Flap, eu comprava, e aí ficava... Só existia a Flap naquela época, né? Qual? Não, a Flap já... Só existia a Flap naquela época. Ah, só existia a Flap. A Aero Magazine de hoje chegou a lançar revistas,
mas depois parou e aí acabou voltando em 94, quando eu comecei a trabalhar com eles desde a número 1, né? Mas aí, então, era o que eu usava para aprender. Revista Flap, livros, né? Por exemplo, às vezes a gente ia para os Estados Unidos, meu irmão também já curtindo aviação, falava, vamos lá na livraria do aeroporto que deve ter livro de avião. E aí a gente ia lá e comprava livros de aviões. Miniaturas de aviões, aquelas velhas miniaturas de aviões de ferro, que a gente curtia fazer aeroporto em casa. Onde ia, levava os aviões numa caixa de sapato para fazer brincadeira de aeroporto. Então foi assim, só que tinha o óculos, né? Putz, não vou poder ser piloto. Caramba, que coisa e tal. Mas aí o tempo passou, e aí em 87, eu comecei a trabalhar pro Spagatti, né? Eu falei assim, o Spagatti da revista Flap, né? O diretor, eu falei assim, é o seguinte, eu quero andar de avião. Não posso ser piloto, tal, mas eu curto andar muito de avião. Então, vamos fazer o seguinte, eu tiro umas fotos para você. Você já estava meio conformado, Roger, com isso? Ó o Roger, hein? Ouvi o Roger. Eu vi o Roger aí. Olha o Roger aparecendo. Olha aí. Mas Roger Bob Robert. Mas, não, conformado a gente nunca fica, né? A gente fica... Eu conheço pessoas que não puderam ser pilotos, se contentaram. A gente, legal, vou curtir de outra maneira. Mas sempre tem aquela tristeza no coração. Eu entendo as pessoas que não voam, que não puderam, por alguma razão, não voar. Eu sempre insisto para elas, até hoje, assim, olha, mas eu tô com 60 anos, mas, cara, vai lá. Tira agora a carteira. Você não vai voar em avião comercial, mas vai poder pilotar o avião, né? Que era o seu sonho. Né? Porque dá umas bandas por aí, né? Sabe que é engraçado você estar falando isso? A gente tem bastante aluno, a gente fez turmas de 60 anos mais, porque a quantidade Você acredita? Olha aí. Com 60 anos mais, que tem procurado a gente, que era meu sonho de criança, vou aproveitar agora e vou fazer o curso. É isso aí. Voar. Muito legal, muito bacana. Não, e fora que agora não é aquele exame médico do passado, né? É uma coisa mais lógica, né? Para um piloto privado ou para um piloto de linha aérea que não vai... E mesmo, vocês sabem que o mesmo piloto hoje da Força Aérea tem piloto de óculos voando na Força Aérea, que antes não podia. E agora já tem. Então, pessoal, não uso óculos, não posso? Pode. Até na Força Aérea, pode. Depende do caso, mas eu fui visitar a base aérea lá em Canoas, tem até uma reportagem no canal Asa. E piloto voando de óculos. Se vocês olharem, se não falha a memória, tem a gravação de um piloto entrando no F-5 para voar e ele usa óculos. Então mudou muito, né? E às vezes a própria Força Aérea manda o cara para operação, para cirurgia, a própria Força Aérea que cuida disso aí. Então, então é bem diferente daquela época que eu comecei. Mas eu tava, viu, inclusive, o Robert, fala. Viu, Fala. Robert? Inclusive tem um caso, você conhece o Halfstein. Sim. Não é? Ele verdade. teve um problema, e conseguiu, quer dizer, hoje você tem pilotos, né, que, inclusive, voa com um único olho, né? Perdeu a visão de um olho com um único olho. É lógico. Você não entra, você não inicia uma carreira com um único olho. Mas se houver um acidente, pode haver uma autorização especial, né? Então, tem até até isso uma pergunta aqui do Zarek, perdão se eu falei o nome errado, mas ele pergunta se a hipermetropia no passado já foi uma restrição para ser piloto no Brasil. Sim. Eu tinha hipermetropia, ainda tenho, né? Mas aquela época quando eu tinha meus 15 anos, era ainda muito restrito. Depois eles começaram a afrouxar, eu vou até contar como é que foi tudo, né? Como é que aconteceu a minha passagem para pilotagem, né? Mas pode sim, pode. Quem tem hipermetropia, tudo depende da correção do óculos hoje. Você vai lá não custa passar numa clínica e fazer uma, né? Já consulta, né? Faz uma consulta com o oftalmo, mas hoje em dia mudou muito, né? Então você usa óculos, tem uma correção 100% lá, aí ele fala, não, tá bom, né? Então mudou muito do que era no passado, né? Mas fala, tem mais alguma pergunta? Tem aqui o Valério falando que o FlySafe é um dos quadros, o FlySafe é um dos quadros mais sensacionais do canal, tá falando aí do canal. Abraço, Valério. Tem o Ricardo,
Ricardo, sempre aqui com a gente também. Ele tá perguntando, cadê? Eu até perdi a pergunta dele aqui. Ele pergunta da sua idade, olha só, pergunta de prova. Pergunte ao Bob como ele tem tudo isso de idade e não usa. Então eu tenho 51, fiz dia 18 agora, domingo. E o Jean também tá falando... o Jean tá falando 2 mestres, Soares, saudades das divertidas aulas de navegação do PP, e o Robert das revistas de aviação que lia na infância. Olha só, que bacana. Isso aí. É legal. Então, vou aproveitar. Né, ô Soares, eu vou aproveitar e emendar na parte que eu estava falando de Spagatti e como eu cheguei ao jornalismo, né? Então, só voltando 2 anos antes, que o Spagatti, eu comecei a trabalhar para ele em 87, entregando fotos e artigos para ele, escrevendo, estava iniciando, né, os meus textos, mas como é que eu comecei mesmo? Em 85 foi quando inauguraram o aeroporto de Guarulhos, 20 de janeiro de 85, nós fundamos, porque naquela época tinha o terraço panorâmico, o grupo de aficionados por aviação, que sempre se encontrava no terraço, criou a Associação de Escuta do Tráfego Aéreo. E foi fundada, inclusive, oficialmente, registrada em cartório e tal. E aí, essa associação, né, nós, né, o grupo, organizava, né, o grupo organizava visitas às torres de controle, controles radar, empresas aéreas, cansamos de visitar a TAM, a Varig, Eletra, a gente cansou de visitar. Inclusive, eu mencionei na live de terça-feira nossa que a Panam, né, saudosa Panam, levou o grupo da associação para visitar o 47 em Guarulhos, mas fizeram com todo o requinte, né? Pegaram a turma lá em frente ao Edifício Itália, num ônibus que eles fretaram, levaram direto para o pátio de Guarulhos, a gente entrou na remota. O ônibus da Panam entrou na remota, a gente subiu no 747 e a turma fez um lanche a bordo do 47 da Panam, assistindo um vídeo que eles colocaram pra gente. Que legal! Então, e aí, quem nessa... com essa, hein, Robert? Pois é. Outros tempos, Soares, outros tempos. Hoje é tudo muito difícil, né? Mas naquela época, por exemplo, o Manfred da TAP, né, que já se aposentou, a gente chegava no escritório da TAP em Guarulhos e falava assim: Manfred, temos sócios novos na associação, vamos levar a tarde da TAP. E aí a gente chegava na Polícia Federal, falava: ô pessoal, boa tarde, olha, turminha da ETA, né, da associação, vai visitar o avião, depois eles voltam. Tá bom, boa visita para vocês. E era assim, era assim. Não, isso e é aí... tão importante, né? Isso é tão importante para o cara que já tem aquele gostinho. Quando vê isso, ele acaba se apaixonando por essa área. Mas também nem tudo são flores, né? Então, mas de qualquer maneira, desculpa, pessoal que está assistindo, o Captain Bob, se deixar, ele vai falar até amanhã, até as 11 da noite ou até amanhã, 1 da manhã, tá? Então eu não paro, eu vou falando, tá, gente? Então eu vou organizando minhas ideias aqui para passar para vocês, né, o resumo. Então na ETA, na associação, eu criei um jornalzinho interno caseiro, datilografado, primeiro era a máquina antiga, depois foi a máquina elétrica, depois a gente evoluiu para o computador, para fazer um jornalzinho interno da associação para os associados e para os integrantes das empresas aéreas. A gente xerocava o jornal, lembra desse termo? Xerocar, né? A gente xerocava o jornal e levava para o pessoal, ou mandava via correio. Olha só como eu tô ficando antigo, hein? Xerocava, datilografava e mandava pelo correio. Mas... E o nome, aí... o nome é um negócio horrível, né, Robert? Cópia reprográfica. É mais fácil para xerocar mesmo. Quer assinar o atestado, né, de idade? Falei assim, manda pro mimeógrafo. Mimeógrafo, terrível. Nossa. Não era isso? Era, né? E aí era de álcool, né? Cheiro de álcool. De datilografia, Robert. Pois é. Mas aí surgiu a paixão pelo jornalismo, fazendo jornalzinho e depois trabalhando para o Spagatti. Aí quando chegou a época que eu tinha que fazer uma faculdade, eu falei, putz, mas que faculdade que eu vou fazer, né? Porque eu não vou ser piloto. E aí tal, comecei a pensar, bom, eu já estou curtindo o jornalismo. Aí eu prestei para jornalista. Né, para jornalismo, né, comunicação social, e depois especialização em jornalismo. E aí curti pra caramba, né? Me formei em 91, como você mencionou já no início aqui desse episódio,
E em 92 entrei na Rádio Jovem Pan. Adivinha, né? Repórter setorista do aeroporto. Então, entrevistava as personalidades, os políticos que passavam pelo aeroporto. Tinha o plantão também na rádio, mas a grande parte do tempo eu estava lá no aeroporto entrevistando gente importante. Ayrton Senna do Brasil, grande Ayrton. Que legal! Tive o privilégio de estar numa coletiva. Você sabe que depois que o Senna morreu, eu não assisti mais Fórmula 1, acabou para mim. Então, mas eu tive o prazer e o privilégio de entrevistar o Ayrton Senna numa coletiva. Foi uma época muito legal, viu, Soares? E aí depois, quando eu estava ainda na Rádio Jovem Pan, surgiu a Aero Magazine, que o pessoal já me conhecia da Flap e me convidaram para trabalhar na Aero Magazine, que eu comecei desde a número 1 e acabei indo até 2014. Foi de 94 a 2014 escrevendo reportagens. O cara... Eu acho que eu sou o jornalista da Aero Magazine que mais tempo trabalhou, né? Desde a número 1 e por muito tempo, né? De 94 a 2014, né? E aí, finalmente, chegou o voo. Mas como chegou o voo, você não podia ser piloto? Pois é. Posso contar? Opa, é que queremos saber. Então, eu estava justamente no meu serviço da Rádio Jovem Pan, no aeroporto, e aí eu conheci, tomando um cafezinho, né? Por isso que eu curto muito, sempre curti o cafezinho de aeroporto, né? O cafezinho era bate-papo com o gerente da ponte aérea, bate-papo com o piloto e tal. E aí conheci o Francisco Zeckman, que era piloto, entusiasta e queria abrir a representação de uma escola americana de aviação aqui no Brasil. Acho que ele chegou até a abrir, mas eu não sei que fim levou. Acho que não foi para frente. Mas, de qualquer maneira, eu cheguei para ele e falei, escuta, você quer abrir representação de escola americana? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu, com o meu problema de vista, eu posso voar nos Estados Unidos? Ele falou, por que você não vai lá nas suas férias, faz uma reportagem da nossa escola lá, e aí você já faz o exame lá, vê se você pode... Porque eu tenho cidadania americana. Eu falei, pô, de repente, né, eu vou poder ser piloto lá. E aí eu fui para os Estados Unidos, justamente peguei nas férias, fui lá na Califórnia, e aí fiz o exame da FAA. Gente, era uma época que a gente inicial aqui no exame médico, o Soares deve lembrar, 3 dias, não era, o Soares? Então, lá o meu inicial para a primeira classe, que eu pedi para fazer primeira classe, foi em 3 horas. Pequena diferença. 1995, se não falha a memória. Então, já aquela época, né? Então eu fiz na FAA e passei. Falei, pronto. O teórico também, faz no computador, rapidinho já sai a carteira. Pois é. E aí eu assim pensei, pô, agora eu vou ter que largar tudo e vou para os Estados Unidos. Vou fazer o quê? Eu queria ser piloto aqui, porque, pô, desde criança... Você lembra, né, Soares? Quando você era criança, o sonho era pilotar na Varig. E aí, quando surgiu o 47, não, eu quero ser piloto de 747 da Varig, né? E depois, as outras empresas, você vai conhecendo as outras empresas, pô, Transbrasil, pô, show de bola, né? A VASP, pô, falando das empresas daquela época, né? Aí, Sim. pô, olha, qualquer uma delas eu ia ficar muito feliz de voar, né? Mas aí eu falei assim, bom, vou ter que ir embora. Nisso, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, vou largar tudo e vou embora. Encontrei o comandante Luiz Rogato, que hoje está na Gol, era da Varig, num cafezinho de aeroporto. O Rogato, lá no verdade? O Rogato? O Rogato. Aí Conheço tomando ele, a esposa. Então, Rogato, show de bola. O Rogato tomando cafezinho com ele. O Rogato fez o curso lá de pós-graduação na Inhambi. Eu fui professor dele lá. Gente boníssima. Um abraço, Rogato. Boníssima. E aí eu tomando cafezinho lá no Pizza Hut lá de Guarulhos, que a sala de imprensa era lá perto, a gente foi tomar café. Ele falou, Robert, mas precisa ir embora mesmo? Parece. Aí, parece que mudaram os negócios lá no ASP, hein? Por que você não arrisca e vai lá tentar ver? Eu acho que mudou tudo lá, dá uma olhada. Bom, aí foi o Captain Bob foi lá fazer o exame médico, morreu de medo, né? De tomar um teco. Pois é, mas aí passei. Eita, nós passamos. Que coisa boa!
Num Meu cafezinho de Deus! aeroporto. Que bacana. No cafezinho de aeroporto, ele fala assim, fica e vai lá fazer o exame aqui. Né? E aí eu fiquei. E aí começou toda a correria, né, para tirar as carteiras. E acho que em 98 eu já estava, acho que com multi checado. Eu fiz PT, PC, FR no Aeroclube de São Paulo. Só não fiz o multi, porque naquela época o Aeroclube de São Paulo tava, o único Sêneca estava pifado, né? E acabei indo para o Aeroclube do Rio Grande do Sul, né? E fiz, inclusive o meu instrutor lá, hoje é comandante, colega na empresa. Encontrei com ele ontem no aeroporto Galhardo. Um abraço, Galhardo. Então, ele foi meu instrutor do multi lá em Belém Novo. E aí tirei as carteiras. Só que aí, para variar, né? Por isso, gente, ó, o que eu vou falar agora é para vocês não desistirem. Pô, pandemia, ferrou, nunca mais você piloto. Gente, em 98, quando estava pronto para entrar na linha aérea, né? Veio mais uma das crises econômicas e tal, e ninguém tava. Fala assim, não, a Varig nunca mais vai fazer prova. Vão demitir, estão desligando gente, não sei. Falei, puta merda, ferrou. Agora ferrou, né? Mas aí, fui fazendo um voozinho aqui, um voozinho lá, um voozinho aqui, um voozinho lá, e continuei no jornalismo. Aí, finalmente, olha só, isso foi em 98. No ano 2000, né, a Varig abriu prova. Falei, pô, é agora. Falei, pô, e eu não tinha muita experiência, né? Eu tinha, na realidade, Soares, depois eu vou comentar, isso vale ressaltar, isso é para uma segunda parte da nossa entrevista que eu acho importante falar para os jovens, mas vai ficar para a segunda parte, tá? Me lembra, hein? Me lembra, turma? Eu tinha a minha experiência, eram as carteiras checadas, né? Algumas horas de voo, né? Mas a Varig naquela época só pedia isso. Só tem que ter as carteiras e exame médico em dia, tudo, beleza. E aí você faz a prova. E foi o que eu fiz, né? E aí passei, né? Estudei, a gente fez um grupo de estudo, né? Só para a prova da Varig, a gente estudou pra caramba. Fiz um preparativo, gente, um preparatório, para o exame, o psicotécnico da Varig. Eu falei, como? Como? A Paula, a doutora Paula Moreira, que é psicóloga, que inclusive dá aula de CRM para a empresa aérea hoje em dia, ela saiu, era psicóloga da Varig, saiu, estava trabalhando em outra área, e aí ela pegou e começou a dar curso preparatório para a Varig, né? Justamente para o cara passar bem na entrevista, no teste psicotécnico. E aí fui fazer o curso com ela, né? Aí eu lembro assim, pô, saí bem pra caramba, o que você acha? Aí ela só botou a mão assim, ai meu Deus. Tá difícil, vamos alinhar. E aí passei, e aí de novo o medo do exame médico, putz, agora, e a vista? Puta, né? E agora? E aí passei também, que alívio. Aí veio o Jet Trainer, que a gente tinha que fazer o Jet Trainer, todos que passaram tinham que fazer o Jet Trainer. E aí finalmente o comandante Adalberto Boxan, né, que era piloto-chefe na Rio Sul, me chamou lá. E aí falou assim, Robert, chegou a sua vez, você vai ser chamado aqui para ser copiloto de Embraer 145. Nossa senhora, finalmente, né, cheguei à pilotagem. Aí eu não larguei o jornalismo, continuei trabalhando, né, nas horas vagas para a Aero Magazine. A Jovem Pan já tinha saído em 97. E aí comecei a voar como copiloto da Rio Sul. Só que aí veio a crise, né? 2001, lembrado dos atentados. A crise na Varig começou, né, a ganhar vulto, né? Ficou mais séria, né? E aí a primeira coisa que a Rio Sul fez, a Rio Sul botou o pessoal de licença sem vencimento. Falei, caramba, né? Mal entrei, chequei, licença. Só que aí, olha só, a coincidência, né? As coisas que você tem uma sorte, ou tá tudo alinhado lá de cima, né? Aí Deucidência. Pois é. Deucidência. E aí eu fiquei de licença na Rio Sul e a VASP estava chamando uma turma para entrar de copiloto. Consegui entrar na VASP. Eu ia voar o 737-200, fiz 4 saídas de simulador do 737-200, mas acabaram me passando para o 737-300, e aí fiquei voando no 737-300 da VASP até 2005, quando a VASP quebrou. Né? A VASP quebrou em janeiro, fevereiro, eu fiz seleção na TAM, né? E estou desde aquela época, fui promovido para comandante em 2008, né?
Então, já desde 2008 eu estou voando como comandante. Essa é a história resumida, né, da parte da pilotagem. Por que eu demorei tanto e tal? Foi tudo isso. Exame médico por causa da vista, que não podia, aquelas coisas. E aí, eu acho que, como se fala por aí, né, Soares e pessoal que está assistindo, veio na hora certa, né? Então, eu acho que Sim. tudo se encaixa. A aviação é muito cíclica, né? Assim, quando vem uma crise, independente do setor, sempre acaba afetando a aviação, mas ela é a primeira a voltar também, né? Então, as crises fazem parte. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Ricardo, perguntando exatamente sobre isso, sobre essas crises, né? Qual é a opinião de vocês em relação à expectativa sobre essa de retomada da aviação, das empresas que estão nascendo em plena pandemia? Acredito que ele esteja falando, inclusive, da ITA, né? Da Nela, né? Isso. Gente, eu diria assim, o grande desafio do Brasil é o Brasil, né? Além da pandemia, lógico, uma crise que a gente nunca viu no mundo inteiro. Acho que é a primeira vez que a gente vê algo desse tipo, né, acontecer. É uma crise grande, né, gente? É complicado. Mas eu diria que a grande dificuldade no Brasil seja o custo Brasil, né? O custo Brasil, a burocracia brasileira, todo o sistema. Então, você ter uma empresa aérea é um verdadeiro desafio, né? Com certeza. Especialmente, não só em qualquer lugar do mundo, ter a empresa aérea já é um grande desafio, né? Porque você trabalha com grande soma de valores, né? Então, e para a gente aqui no Brasil, pior ainda, porque tudo custa em dólar, só que o passageiro paga a passagem em real, né? Vocês imaginam isso para a empresa aérea como é complicado, porque às vezes a pessoa reclama, pô, mas estão cobrando isso, estão cobrando aquilo. Gente, o custo de uma empresa é enorme. A manutenção, a peça precisa de peça. Você não pode ter, quebrou essa peça, vou pedir lá nos Estados Unidos. Não, tem que ter um estoque. Né? Sim. Então você tem que ter um estoque bom de peças, você tem o treinamento. O treinamento de cada tripulante é muito alto, né? De $4.000 para cima, tá? Por exemplo, a CAI estava cobrando aí um preço especial para os pilotos manterem a carteira em dia. É de $4.000 para cima, tá? Então vocês imaginam para a empresa pagar isso para todos os tripulantes, né? O custo do hotel. Hoje eu estou no hotel aqui em Fortaleza, então tem que pagar um quarto para cada tripulante. Tem alimentação, que mais? Tem as tarifas, né? Tarifas aeroportuárias que agora estão um pouco suspensas em função da pandemia, mas você tem que pagar, né? Pousou, tem uma taxa, não é um absurdo, mas tem, né? Entra na planilha de custo. O combustível, gente, combustível. O combustível. Hoje, eu acho que o vilão aí, acho que até para qualquer pessoa, lá onde eu moro no Rio Grande do Sul, já passou de R$6 o litro do combustível, cara. Mais de 6, cara, isso é um absurdo, né? Então, e para a empresa aérea a mesma coisa, você tem que pagar o querosene, né? Então, os custos da empresa aérea, das empresas aéreas, o custo é muito alto, né? E paga muita coisa, paga em dólar, né? E você, o leasing da aeronave. Leasing, falou bem, Soares, lembrou bem. Agora as empresas conseguiram entrar no acordo, porque mesmo para as empresas de leasing hoje em dia está difícil, porque ninguém está com dinheiro em caixa, né? Assim, você vai uma Qantas da vida lá da Austrália. Pô, parou tudo. A Qantas depende de voo internacional para caramba, e não tá voando, né? Então, como é que vai pagar leasing se você não está levando o passageiro, não tá recebendo, né? Então, eles entraram no acordo e falaram assim, olha, só vou pagar o leasing, né, o aluguel desse avião, quando eu operar ele. Então, se o avião está no chão, não está pagando. Esse é o grande alívio, né? Mas, gente, para quem está assistindo agora, aqui no Brasil, o voo doméstico está decolando, né? Sim. Já se espera, por exemplo, que as empresas aéreas cheguem a 100% pré-pandemia, até o final do ano. No doméstico. Internacional ainda está morto, né? Eu diria que não morto, porque os países estão atrasados. Os Estados Unidos né, exceção. E o Brasil está indo muito bem, obrigado, aqui entre nós, porque a gente está muito à frente da Alemanha, da Inglaterra e qualquer país de primeiro mundo, tirando os Estados Unidos, a gente está na frente em vacinação. Só que esses países estão atrasados. E mesmo assim, por exemplo, já andei lendo que a França já vai começar. A França tem alguns países que vão começar a liberar a entrada de brasileiros a partir do final do ano que estejam com as duas
vacinações em dia, ou com aquela da Janssen, né, que é a única, mas que só precisa criar, acho que, um sistema que o cara veja lá que você tomou as 2 vacinas. Então, a partir do final do ano, as coisas devem melhorar. E doméstico, gente, tá bombando. Eu sei que a gente tá nas férias, mas o pessoal tá louco para viajar. Eu vejo também não só em viagem, tá? Restaurantes, os restaurantes estão cheios. O meu cunhado tem um restaurante lá em Tupandi, né, onde eu moro, cidade do interior lá. E aí você passa agora, todo dia, muita gente almoçando lá. Por quê? Porque o pessoal não aguenta mais ficar enfornado em casa ou dentro ele tá louco para sair. Então, o pessoal começou a vacinar e tal. Só que vale o recado aqui, pessoal. Não esqueçam os cuidados. Não é que tomou a primeira dose que já está curado. Vai ter a segunda dose ainda. A não ser o pessoal que tomou aquela dose única da Janssen, que aí tá beleza. Mas, de qualquer maneira, não esqueçam do álcool gel, das máscaras. Isso aí tem que manter mesmo, porque todo cuidado é pouco. Então, até tá tudo normalizado, não deixem de fazer o seu trabalho nessa questão de proteção, tá bom? Mas, aliás, Robert, aviação... falando fala. sobre essa questão da retomada, o Brasil, você bem disse, né? O Brasil está bem avançado na vacinação. E tem um outro aspecto que eu acho que extremamente importante, se formos comparar com outros países e países como Itália e como França, países da Europa, países importantes, se ressentiram economicamente da pandemia. Aliás, o mundo inteiro, exceto China, né, e tal, mas o mundo inteiro se ressentiu economicamente. Mas o Brasil está saindo muito bem economicamente, por mais, né, tá meio na contramão até, de certa forma. Empresas crescendo e tal. Então, esse momento econômico do Brasil tem proporcionado também a retomada. Tanto é que o turismo interno, as viagens internas, a expectativa dentro em breve, atingindo aí, vai começar a ter overbook nesse tempo, certo? Amém! Vai bater overbook. Tomara a Deus que tenha, né? Não, é verdade. Você vê a TAM contratando a Azul e tal. Nos Estados Unidos, você vê, por exemplo, aí, acho que a American Airlines, né, recontratando aqueles 3 mil. Não sei se é a American Airlines. 3 mil comissários. 3.300, que empresa que é? É a American Airlines. 3 mil comissários que. Ou seja, isso é maravilhoso. Quer dizer, devagarinho as coisas estão voltando. A aviação pode ser a primeira. Viu, Soares? A Ryanair mas com também. certeza é a primeira que ressurge das cinzas. Né? Sim. A Ryanair também na Europa, acho que são 2 mil pilotos que vai chamar. Se não falha a memória. 2 mil. Então, aqui no Brasil, gente, vocês perguntaram da Nela, da Ita, eu torço para que realmente decole. Olha que maravilha! Onde? Quanto mais emprego, melhor, né, gente? Dá outro exemplo, onde nasceu empresa em plena pandemia. Pois é. Não tem? Muito legal. É verdade. Tenho Realmente mais algumas maravilhoso. perguntas aqui para vocês, mudando de assunto. Primeiro tem o professor Cabral aqui, tá na live, dando um abraço para vocês. Grande Cabral, um abração. Bicho. Tem o Felipe também falando, obrigado, Soares, gabaritei em regulamento porque amava suas aulas. Muito bem, parabéns, Felipe. Falando que é fã, esse mesmo Felipe, né? Falando, sou fã do Bob. Já tive aula com o professor Soares no Aeroclube de São Paulo, a melhor aula de todas. Também gostava do professor Martins, que dava aula de conhecimento técnico. Martins, inclusive, Felipe fez live aqui com a gente já também. Depois dá uma caçada aqui no nosso IGTV. Foi muito bacana a live com o Martins também, um profissional incrível. Muito legal. Tem uma pergunta do André. Eu vajo um pouco do que a gente estava falando, mas né, eu acho que cabe aí, Soares como segurança de voo, Robert como piloto. Ele fala que mora na Zona Norte, vê muitas aproximações, tanto de Guarulhos quanto de Congonhas. E ele está perguntando sobre os balões, como nunca resolveram as questões do balão, segurança de voo e proteção. Como proceder quando há balão na aproximação? Ai. Fica contigo. Como aquela live de balão que a gente teve lá.
A gente fez uma live de balão, acho que no início, foi a primeira desse ano, né? De 2021, acho. Foi na passagem do ano. Se você entrar no canal Asa, dá uma fuçada, tem aquele avião da Avianca colombiana que pegou o balão na final de Bogotá. Isso. Né? E, gente, é um trabalho difícil. Isso aí não faltam campanhas, né? Já fizeram reportagens em emissoras de TV, revistas de aviação, o canal Asa já fez, os canais de YouTube de aviação já fizeram. A gente cansa de falar, gente, e cansa de falar. Mas não adianta. E o pior, né, quando a gente fez as lives, né, sobre o perigo baloeiro, que a gente chama, tinha os baloeiros lá detonando, falando mal da gente, falando assim, balão nunca derrubou avião. Ele falou bem, né? Nunca, mas pode verdade. acontecer. Outro dia, gente, olha, eu falei assim, eu não peguei um balão chegando em Congonhas, tá? Que o balão passou do nosso lado direito, mas praticamente na mesma altitude. Se tivesse por instrumentos e ele um pouquinho mais para cá, a gente ia colidido com ele. Pegava, tá? Então não pegou por pouco. E já tivemos casos a gente teve um caso, por exemplo, da A319 de Santos Dumont que pegou o balão, tá? E ficou com unreliable speed, gente. Tá? Então, o comandante muito bom, soube conduzir, ele perdeu indicações as indicações de instrumentos de bordo corretas de velocidade e tudo, perdeu as indicações. E aí, através, né, a gente tem um checklist para isso, ou tem os itens de memória e depois tem um checklist para você lidar com essa situação que é de unreliable speed, né, que a gente chama. E aí ele prosseguiu para o pouso. Mas podia ter causado um acidente maior, tá? Então, é um perigo. Né? O William Vac, que é aviador, ele falou isso numa outra live nossa. Eles são assassinos, porque eles podem derrubar um avião com 200 passageiros ou mais. Não é só aviação, eles causam incêndios florestais, danos a patrimônios, indústrias, casas que eles botam fogo com balão. Então, você é chato, é uma tradição. Gente, tradição que é perigosa, tradição se acaba. Pode causar danos a outros, tem que acabar, né? É a mesma coisa da farra do boi lá da festa do touro lá na Espanha e a farra do boi, etc. Cara, é tradição, é mais irracional do que o ser humano, né? Do que o ser humano dizer que é racional para fazer uma farra do boi ou uma porque as touradas são uma tradição na Espanha. Cara, é coisa de ser humano bem atrasado de cabeça, não evoluído, né? Então é a mesma coisa. Porque é tradição mesmo. Você está causando danos e pode matar gente. E a gente não sabe até se já causou algum incêndio que possa ter, né, levado a vida de uma pessoa. A gente não sabe, mas vocês podem derrubar um avião sim, tá? É isso que eu tenho a falar. Mas eu não tenho como, né? Nem o Soares, ninguém aqui, nem outro. Ninguém vai conseguir porque... a fiscalização disso, né? É muito mais conscientização do que outra coisa, né? Não, e outra, falta. A questão da retórica da tradição, ok. Tem a questão da tradição, beleza. Mas, se isso causa um risco à vida humana, qual o maior bem? Né? Qual é o maior bem? É a vida humana. Se isso causa um risco, tem que ser coibido, né? Mas, infelizmente, essa é uma briga que eu acho que vai, infelizmente, continuar muito. Roger, Roger ou Robert? Bob Roger. Vai ser seu terceiro apelido, Robert. Não, é o Roger. Vai pegar isso ainda. O Roger, é que você tá dando muito tráfego aéreo internacional. Roger. Robert. Roger Wilco. Ai, meu Deus, que vergonha que eu tô passando nessa live. Mas isso é um problema. Soares, eu falo sempre para as pessoas, você é um cara tão querido. Gente, o Soares é tão... Eu falei na live que a gente fez recentemente com ele. A aula do Soares na academia era sempre depois do almoço, depois da feijoada. Sabe por quê? Porque ninguém dormia na aula dele. Ele é tão fantástico, gente, que a gente podia comer 3 feijoadas que a gente ia estar acordado na aula dele.
Porque além de você ser uma pessoa incrível, Soares, muito legal. Mas eu já tô meio senil, sabe? Ah! Já tá pegando. O negócio já tá pegando. Mas você tem uma pegada também, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana, Robert. Olha, o Bob, Capitão fica Bob. mais fácil. O Capitão Bob talvez eu não caia nessa. Mas, enfim. Mas a gente, lógico, a gente brinca muito. Eu acho que a aviação tem um povo muito, assim, descontraído e tal. Talvez até pela nossa atividade, controle de tráfego aéreo também. Tem uns momentos tensos e aí a gente extravasa, talvez, brincando. E é muito legal. Eu acho que existe muita cumplicidade, né, entre o controlador, e tem que ser assim, uma questão de equipe, entre a nossa equipe de controladores, a equipe de vocês, né, você, copiloto, os comissários e tal, porque trabalho em equipe, um depende do outro e tal, e tem a questão da segurança, né? A segurança de voo depende muito dessa afinação, né, de equipes e tal. E você tem uma pegada de segurança de voo. A gente vê que você, lógico, uma formação jornalística para dar informação, mas nas lives do canal, por exemplo, tem muita da pegada de segurança de voo, que é tão importante. Isso que eu queria dizer para quem está iniciando. Procure, né, se informar a respeito disso, porque isso vai ser a tua vida. Né? É verdade. Não tem uma pegada de segurança de voo, quer dizer, não é um cara que se preocupa com isso, não tem vida longa na aviação. Né? É verdade, é verdade. Aliás, Soares, você deixou o gancho para um assunto que eu queria ter, que eu falei, me lembra, né? Lembra? Eu falei, me lembra. Tá? Então, que eu tinha comentado que na época que eu entrei na Varig Rio Sul, eu tinha, você não tem muita hora de voo, né? Mas a Varig nem exigia tal. Mas sabe uma pergunta que fizeram para mim no simulador lá na Flight Safety em Dallas? Eu fui fazer em Embraer. Eu falei assim, cara, você nunca voou em linha aérea? Eu falei, não. Eu falei, aliás, eu vim, né, da aviação geral. Eu falei assim, cara, é porque você tem eu sei, tem algumas coisas que logicamente você está aprendendo, tal, do nosso dia a dia, tal, a pegada, tal. Mas parece que você já esteve aqui, né? Tem uma postura, postura e conhecimento, noção de segurança de voo, e assim, no nosso dia a dia você está por dentro, né, de muita coisa. Então eu falei, o que me ajudou muito, né, a Aero Magazine, a Associação de Escuta de Tráfego Aéreo, antes de mais nada, né, porque a gente conheceu muitas empresas aéreas, fez visitas, etc., entrou nesse meio da aviação, assim, imagina, a turma fazia visitas no cockpit, né? Essas visitas em Guarulhos, por exemplo, né? Na TAP, na Panam, Varig eram muitas visitas, né? Não é só turismo, né? E uma coisa que faz falta hoje, né? Voo em cockpit, porque eu sempre, desde 83, eu comecei a afilar cockpit, né? Minha primeira visita foi, não cheguei a pousar, mas foi num voo para Miami, né, com a família, um DC-10 da Varig, o Varig 810, Vitor Mike Whis, que é matrícula DC-10, comandante Galvão. E aí pedi para visitar a cabine e autorizaram. Falei, pô, que maravilha. Eu estava com 12 para 13 anos, né? E aí eles ficaram no papo comigo até iniciar a descida, né? Olha. Então, quer dizer, são essas coisas. E o interesse, o Soares, e amigos, né? Michele, né, Michele? Michele. Né? Porque eu fiquei com receio e falei, pô, só falta falar o nome errado, aí eu vou dar uma mancada aqui. Você tá com então, crédito, o Soares errou várias vezes o seu nome hoje, tá com crédito. Pois é. Não, mas aí... Não, porque hoje em dia nas redes sociais, fala, o Bob falou o nome da menina errado, aí já sai, eles editam o vídeo e só sai os 10 segundos de fama, né? Falou, o Bob falou o nome da menina errado. Então, por isso... então, é bom confirmar. Então, Michele, tá faltando, que eu vejo,
A gente sabe que tem entusiastas da aviação que estão loucos para ingressarem para voarem, né, ingressarem nas empresas aéreas e tal, mas ao mesmo tempo eu sei que hoje o sistema não deixa o entusiasta, né, curtir tanto a aviação, não pode mais voar em cockpit, né? Aeroporto, você não pode ficar do lado da cabeceira, apesar que vale aqui destacar, né, o bom trabalho, por exemplo, o Golf Oscar Romeo, do canal Golf Oscar Romeo, que é o parceiraço nosso, Eduardo Gório, que instalou câmeras, né, junto às pistas para filmar, né, para você gravar ou ver, assistir ao vivo pousos, decolagens com a fonia do aeroporto. Então isso aí ajuda bastante. Mas na nossa época era rádio VHF, era FM adaptado para VHF. Mas a gente curtia ir no terraço, que não tem mais, né? Ir no terraço... Estão querendo abrir um espaço lá, você viu? Em Congonhas. Lá onde? Lá em Congonhas? Em Congonhas, se Deus quiser. Tem um projeto lá de abrir uma prainha lá. Vamos ver, quem sabe dá certo. Sabe? Mas eu lembro de uma conversa, quando eu estava em Curitiba, pousei em Curitiba, um passageiro pediu para ir visitar a cabine lá no desembarque, e era um piloto, estava fazendo curso de piloto de aviação, de avião, PP. E aí eu comecei a bater papo com ele e falei assim, você viu o negócio lá da Boeing, da Airbus, não sei o que, eu não me lembro qual que foi. Eu falei, não vi. Aí eu falei, não, mas estão nas revistas de aviação, foi destaque das revistas de aviação. Eu não leio revista de aviação, não leio essas coisas. Aí, eu sei que hoje tem YouTube e tal, mas eu acho que está faltando um pouco a juventude, né, Soares? Eu estranho isso, eu tenho filhos em casa e eu sofro, porque eu tenho um filho de 12, 13, apesar do meu filho de 12, que é o Peter, tá curtindo muito fazer voo no Flight Simulator. Por outro lado, eu vejo, né, no comportamento geral, né, eu tenho uma filha de 18 também, comportamento geral, assim, o desinteresse por aprender coisas novas, tá? Ou assiste, ou fica no jogo o dia inteiro, né? Pega um game lá do Xbox e fica o dia inteiro. Falei assim, gente, e assim, não quer. Olha só que absurdo, chega. Eu sei que. Aí a minha esposa vai falar, mas. Honey, mas nosso filho está na adolescência, assim mesmo, mas eu não me conformo, porque eu curtia muito sair com os meus pais. Falar assim, olha, a gente vai não sei aonde, vou com vocês. Vou no mercado, vou com vocês. E o meu filho mais, o Felipe, que tem 13, Felipe, tô falando aqui porque é o que o seu pai gostaria. Eu sei que você é adolescente e sua turma toda é assim. Quem está assistindo com a idade de você deve falar, não, mas é assim mesmo. Mas, gente, ele fica sábado e domingo o dia inteiro no sofá jogando videogame. E ele não suporta sair de casa para almoçar com a gente. Né? Mas, gente... Não, eu não acredito. Você vai almoçar onde? Ainda pergunto. É muito longe daqui? Porque eu preciso voltar para jogar. Não, aí eu vejo isso de modo geral. A gente tem, com todo respeito a alguns youtubers, tá? Mas eu olho assim, e eles assistindo assim, falei assim, escuta, o que é isso? Olha só, mas, cara, não tá te acrescentando em nada, você não tá aprendendo nada, pelo contrário, tá te deixando mais burro, né? Aí eu falei, o cara é chato, né? Tá 51 anos, é chato, xarope. Não, gente, é minha preocupação com a juventude atual. E eu vejo até mais pessoas, não com 12, mas com um pouco mais de idade, que tá assim, tem um desinteresse e, o pior, não foram preparados para aceitar um não, né? Isso assim, teu trabalho não tá legal. O cara fica abalado, ele não se conforma, porque cresceu também, isso eu vi na escola, onde os meus filhos também cresceram, que eles ficavam endeusando, fazendo tudo, e alguns pais também, né? Tudo pro filhinho, não, vou facilitar para você não chorar, tá? Então, né, Soares, a gente apanhou de cinta e não ficou revoltado. Rapaz, sobrevivi. Apanhamos de chinelo. Continuei amando meu pai, amando minha mãe. Isso, e dá valor. Problema. E nem morreu de nada. Hoje, Robert, você tocou no negócio. Hoje existe muito mimimi, muita frescurada. E olha, não sei, Robert, se você vai endossar o que eu vou falar aqui. Alô? Fala. Não sei se você... Tá me ouvindo? Tô. Dá um apagão aqui.
Não sei se você... Talvez é censura, não sei. É capaz, é capaz. Mas eu vou falar. Existe hoje muito mimimi, uma palhaçada, sabe? A juventude hoje precisa ouvir mais os pais, sabe? Precisa. Hoje tem uma geração que quer tudo na mão. Para você que você quer ser piloto, amigão, quer mesmo ser piloto, vai ter que estudar muito. Aí você fala, não, mas eu estudo até entrar. Não, não é até entrar. O resto da tua vida você vai estudar. O resto da tua vida você vai ter que aprimorar, né, os seus conhecimentos. Está apagando aqui, eu não sei por quê, Michele. Mas a gente está te ouvindo normal. A gente está vendo bem e te ouvindo. Pode falar, Soares. Então, eu acho que quem aspira à aviação, grande coisa aspira, mas esteja preparado para ser um profissional de excelência. Estudar. Aliás, depois a Michele vai dar uma dica aí. Estudar sempre, estar atualizado, ser pessoa de compromisso, com responsabilidade, com ética, para a tua própria segurança e segurança dos seus passageiros. Então, pensa bem nisso. Muito bom. Verdade, Fala, Michele. A gente está chegando aqui no fim. Eu sei que o Robert tem um voo já. Já Acabou a conversa, eu vou longe. Aqui. Mas eu queria fazer a última pergunta que o Jean faz aqui para você, Robert. Ele pergunta aqui qual o voo mais inesquecível que você já fez na cabine de um avião trabalhando como repórter? Como repórter. Putz. Como repórter. E tem como piloto também. Vocês precisam Meu ver Deus. as fotos que o Robert posta, das fotos que ele tira, tanto em voo e tal. Fantástico. Não, eu curto... Bom, eu sempre fui um spotter, né? Que o spotter, para quem não conhece, spotter é o entusiasta que tira fotos de aviões, né? Eu sempre curti tirar fotos de aviões. Antes eu tirava com as máquinas trambolhos, né? Que era Canon, Nikon, aquelas máquinas pesadas. Hoje eu fico no meu celular mesmo, né? Porque não dá. Eu carrego já o equipamento das lives, né, Soares? E aí a máquina fotográfica facilita. E o iPhone, por exemplo, os smartphones, Samsung, iPhone, seja lá qual for. Tira fotos tira. Nossa, o Samsung, eu não tenho Samsung, mas eu vejo o Samsung tem um espetáculo de foto. O iPhone também ajuda muito. Então, hoje em dia, né, com o smartphone, você tem uma máquina fotográfica excelente nas suas mãos e não pesa, não é verdade, Soares? Mas, gente, eu diria assim, tem muitos voos inesquecíveis, assim, que eu acho que teve um voo que está até numa reportagem que eu fiz no canal Asa do 777, sobre o Boeing 777, que foi acompanhar no cockpit. Aliás, esse voo, nem sei se foi pela Aero Magazine, acho que foi pela Rádio Jovem Pan. Não, foi pela Aero Magazine mesmo, foi a revista. Foi um voo no cockpit do 777 da United, o primeiro pouso do 777 da United no Brasil. A United levou jornalistas e parceiros, né, comerciais, etc., para fazer um voo de Guarulhos para o Galeão, sem pousar no Galeão. Foi fazer um voo local e aí voltou. E aí eu estava no cockpit quando ele fez 2 rasantes no aeroporto do Galeão. Então, então esse foi um dos voos maravilhosos que eu fiz, foi no 777 da United, esse voo inaugural, né, no cockpit, e ainda fazendo 2 rasos no Galeão. Essas imagens vocês podem ver lá na matéria, né, do Boeing 777, que está no canal Asa, eu disponibilizei. E só mais um voo que eu curti muito, que eu achei muito legal, foi o voo para fazer a matéria do aeroporto de Kastrup, em Copenhague. Fui com a Varig no MD-11 e foi o último pernoite da tripulação da Varig em Copenhague. Depois eles começaram a fazer bate e volta de Londres para Copenhague e voltava, então não pernoitava mais. Então a gente ficou 4 dias lá, turma da Varig, e além da cidade maravilhosa, né, fiz uma visita incrível ao aeroporto de Kastrup e acompanhando tudo no cockpit também do voo, né, a gente chegando em Kastrup, 2.000 pés, com mais de 300 nós no MD-11, fazendo perna do vento, viu, Soares? Que bacana. Então, Genial. Então foi um voo que eu curti bastante. Max Weber, comandante,
Deixa eu ver tinha o outro lá que eu já vou lembrar, que o pessoal apelidou ele de Zé Galinha. Cortes Carreira. Comandante Cortes Carreira. Grande abraço para vocês. O Max Weber e o Cortes Carreira eram os comandantes. O Master era o Cortes Carreira e o Max Weber era o cruise captain desse voo da Varig do MD. Mas foi super legal. Foram várias missões, mas eu lembrei dessas agora. Muito legal. Tem até o Zarek falando aqui que em Guarulhos o melhor spotting point é o Morrinho, a estação de trem da CPT. Já fica a dica para quem gosta de tirar foto também. O Morrinho tem que tomar cuidado, né? Toma cuidado. O pessoal, não, mas toma cuidado. Vai em grupo que é melhor. É perigoso? Assalto? Antigamente eu diria o seguinte, tinha até uma turma que morava lá, que eles tiraram as famílias que moravam naquela área, que eles eram parceirões, né? Ficavam lá batendo papo, né? Depois tiraram, agora tá vazio lá. Então tem que tomar cuidado com máquina, essas coisas, né? Posso estar enganado, mas eu já ouvi dizer que o negócio não é fácil lá não agora, ultimamente. Não deve ser mesmo. Felizmente. Mas tem muita gente aqui, eu não vou conseguir ler todos os comentários, mas muita gente falando sobre as histórias, quando vocês estavam falando de balão, né? Comentando sobre casos de balão, tem histórias pra caramba aqui no chat, o pessoal deve estar acompanhando aí. Tem até o Gilberto falando que sobre a lei, ele até cita a lei sobre crime ambiental, então muito legal. E tem muita gente agradecendo pela live, dizendo o quanto foi inspiradora, o quanto a sua história é muito legal, Robert. Dizendo que foi a melhor live que assistiu, que é muito bacana. Opa, obrigado. Muito legal mesmo. Mas, história legal, a dica pela live. Obrigado, pessoal. Eu só queria finalizar, né, completando o que a gente falou, eu, Soares, você... Gente, procurem se interessar mais pelas coisas, os novos, a nova garotada aí que vai ser piloto. Se interessem, vão atrás, estudem, leiam. Eu estou fazendo MBA agora à distância da PUC de administração. A gente teve aula com o Christian Barbosa, Tríade do Tempo, etc. E aí ele falou disso, falou assim, gente, administrem melhor o tempo, se interessem pelas coisas, procurem se desenvolver. Ele falou até dos jogos, né? Porque ele é um nerd. Ele falou, eu sou um nerd. Eu, desde criança também curto. Ele falou, eu curto jogos, etc. Mas, cara, 2 horas, tudo bem. Agora, o dia inteiro vai perder seu tempo e você não tá progredindo na vida, né? Você tá deixando de crescer profissionalmente ou para as crianças ou para os jovens crescerem como pessoa, né? De se interessarem e terem maior conhecimentos gerais, né, sobre tudo, sobre o que acontece no mundo. Não sejam alienados, né? Procurem curtir isso e fazer igual a gente fazia antigamente, né? A gente curtia aviação e ia atrás de tudo. Vou aprender tudo que eu quero de aviação, livros, revistas. Hoje você tem internet à disposição. Vou no aeroporto, vou conhecer gente, network da área de aviação. E é isso que é importante. Com certeza. Com certeza. Aproveita já, quem não segue o canal da Asa aqui, tá aqui, ó. Vou deixar o arroba dele também aqui embaixo, mas se vocês clicarem aqui nessa setinha. Valeu. Tem o canal da Asa. O professor Soares também posta bastante coisa no canal dele. E aqui no Espaço Aéreo a gente tem postado bastante coisa. Tem vídeos de conteúdos, vídeos de aula. Aliás, parabéns para vocês, porque eu andei fuçando, né, os vídeos que vocês fazem. É excepcional, porque vocês fazem aquele com música e tal, né, fazendo aquelas brincadeiras, mas... A Michelle me obriga, Robert, a fazer Não, mas isso aí para memorização não parece para memorização. Eu falei, puta, lembra que o Soares fez aquele vídeo do não sei o que, anexo 2, não sei o que. Aí eu falei, eu vi num vídeo lá, aquele vídeo divertido e tal, mas é isso. E acaba entrando na memória. É verdade, tem bastante Reels, a gente tem gravado bastante, a gente posta toda semana, tem sido... Tem muita palhaçada, mas... certo ou não? Fala aí, Soares. É muita palhaçada, mas eu sempre digo que a gente aprende quando nós estamos com a alma liberada, estamos nos divertindo.
Eu acho que esse é o isso grande aí. segredo para aprender, né? É isso aí. Então, É quem isso não aí. segue a nossa conta aqui, da Espaço Aéreo no Instagram e no YouTube também, gente. A gente faz bastante live. O Robert também, lá no canal do YouTube dele. É muito bacana. Então, aproveitem que tem muito conteúdo de graça disponível na palma da mão aí para vocês estarem sempre atualizados. Legal? Show de bola. Valeu. Robert, muito obrigada pela Michele, presença. eu só queria falar uma coisa antes Então, de fale. encerrar, que eu não posso deixar de falar isso em relação ao Robert. Robert, eu acho que ele conseguiu algo maravilhoso e todo o trabalho que ele faz, o Robert, ele viveu, ele vive como piloto, mas ele viveu dentro das empresas aéreas, ele trabalhou em revistas de aviação, ele conheceu o ambiente de controle de tráfego aéreo. O Roger é um grande agregador. Olha o Roger, hein? Controlador de tráfego aéreo e o piloto. Que sempre existiu uma grande ligação entre controlador de tráfego aéreo e piloto. Mas houve um período na nossa história triste onde houve uma certa ruptura, num dado momento, naquele negócio de greve de controlador de voo, uns maus entendidos. E o Roger tem sido um cara... Roger Rabbit. Robert! Oh, meu Deus, eu vou parar de falar. Mas... Fala Bob, Robert. acho que é mais. É o Bob. Robert! Bob. Robert! Ele é um grande agregador, eu acho, desses dois profissionais tão importantes na segurança de voo. E assim eu deixo meu parabéns contigo, Robert. Boa, muito obrigado. Muito obrigado, Soares. Aliás, vocês sempre foram grandes amigos, né? Desde a época da Associação de Escuta, quando a gente fazia visitas aos órgãos de controle de tráfego aéreo. Aliás, né, rapidamente, a gente curtia tanto o controle de tráfego aéreo e sabia fonia, é uma diferença, né? A gente vê hoje, às vezes, as pessoas estão na aviação e não sabem fazer fonia. A gente sabia tanto fazer fonia na época da associação que a gente estava visitando a Torre do Galeão e eu fui liberar pousos e decolagens fazendo fonia na Torre do Galeão. E o meu colega, né, da associação ficou no solo. Então, para vocês terem uma ideia da confiança, inclusive, que eles tinham na turma, né, da associação e nessa parceria que a gente sempre teve, essa amizade. Você, Miron, tanto o Lori. Fica difícil a gente comentar aqui. São tantos, Eduardo né? Deirel, tantos outros. O Carlos Mariano José que está aí hoje no APT, né? Carlos José, o Mariano que está hoje. Mas você falou, hoje... você falou em mimimi, infelizmente a gente tem alguns da turma de mimimi que você dá bom dia, controle, bom dia, e a pessoa não responde, porque é fora do padrão. Então, assim, não é padrão, mas, gente, é uma parceria, a gente tem que ter essa parceria pelo menos para dar bom dia e boa noite, né? Então, realmente, você falou bem, Soares, a gente curte poder ter essa parceria com o controlador de voo, né? E tá fazendo falta de uns tempos para cá, infelizmente. Eu acho que mudou tudo, né, Soares? Inclusive alguns os jovens, né? Como a gente falou, jovens, a nova geração é outra filosofia e talvez aí pega. Então vai fazer o quê? Mas da minha parte, de outros colegas, de muitos outros colegas, a gente sempre vai procurar, né, essa parceria, essa amizade. Eu acho que nem é parceria, é uma grande amizade que a gente tem com vocês, com os controladores de voo. E tanto que no nosso grupo de WhatsApp, Na Escuta, tem muitos controladores de voo e a gente troca muita figurinha lá, não é verdade? Verdade. E é muito bom, e a nossa missão é essa aí, Robert. Parabéns. É isso. Valeu, obrigado. Muito Parabéns, obrigada, gente. Obrigada, Robert. Obrigada, Soares. Obrigada a todos vocês que estavam aqui com a gente. Sexta-feira que vem, Soares, quer dar o spoiler da próxima sexta? Live com Cabral. Sexta-feira que vem. Vocês não acreditam. Opa! Robert vai... É o Crescente, né? O Crescente? É legal, não, legal. Sexta aqui, o Crescente é na outra. Sexta que vem é o outra. Cabral e o Iremar. É o Cabral? Eu já tô meio senil mesmo. Qual que é o na próxima?
É o Cabral? Sexta-feira que vem, Cabral e Iremar, lá no canal da Espaço Aéreo. É verdade, é verdade, verdade. Vamos falar sobre meteorologia. Eles estão preparando uma pauta bem legal. Vai ser lá no canal do YouTube. Sexta-feira da semana que vem. Vai ser muito bacana. E na outra vai ser aqui no Instagram. Na outra é o Crescente. Com o comandante E o Badanha, né? E o Badanha. Teve o Badanha. Teremos o Badanha aqui com a gente também. E aqui, só para avisar a galera, vou aproveitar manda só avisar a galera que domingo agora tem Asa News, né? As notícias da semana, às 7 horas da noite no canal do Asa. Asa é youtube.com/Asa Aviation Space ATC, tá? Vai estar o Sérgio Gonçalves, o Peter Biondi, o Adriano Pescado e o comandante Stefano, né? Porque a gente está nas Olimpíadas e o Stefano trouxe, a gente vai lembrar quando ele trouxe a tocha olímpica no 767 para o Brasil, e ele foi o comandante dessa missão, e ele vai dar uma palavrinha lá para a gente para lembrar do voo da tocha olímpica em 2016. Beleza, pessoal? Obrigado aí ao espaço, Michele e também Soares. Muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Obrigada a você. Um beijo a todo mundo. Michele, bom final de semana. O pessoal que quer estudar, fala aí da metodologia aí, fala aí. O Soares desenvolveu, ainda a gente não tem turmas abertas agora, mas em breve teremos, a gente vai contar aqui no Instagram para vocês, mas o Soares desenvolveu uma metodologia interativa e gamificada de cursos de aviação. Então, a gente tem curso de regulamento, curso de navegação. Tem uma turma em andamento já, a gente selecionou alguns alunos que fazem parte da turma alfa aí de regulamento e navegação, mas é só ficar de olho aqui no nosso canal do Instagram. A gente vai soltar alguns spoilers aqui para vocês, mostrar algumas coisas. Em breve a gente vai abrir uma turma aí para fazer parte dessa metodologia que tá assim, gente. A gente está falando de curso à distância, mas tem vídeo, mas tem jogo, tem mapa mental, tem quiz, tem campeonato, tem de tudo um pouco. Olha que legal. Bem diferente de aprender, tá muito bacana. Muito legal mesmo. Parabéns. Sexta-feira nós vamos estar com o Cabral e Iremar. Teve uma live que nós fizemos aí, muito bacana. O assunto de meteorologia, simplesmente maravilhoso. Tem umas histórias incríveis. É Show isso de aí. bola. Um beijo, gente. Valeu, galera. Pra todo mundo. Valeu, obrigada. Igualmente. Valeu, aí para Robert. todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Bom voo para você. Valeu, obrigado. Bom, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.